Paz de Cristo, meus amados irmãos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse encontro, essa carta doce, maravilhosa, que tem edificado assim a nossa vida, e é muito bom estarmos de volta nessa noite. Recebam o meu abraço, abraço da Dulce, estamos em oração pela igreja. Quero lembrar os irmãos, domingo, se Deus quiser, estaremos de volta reunidos, lembrando aos irmãos que o culto começa às 8h30, com reunião de oração, e oramos até 9h30, 9h30 a gente começa a celebração. Quero lembrar os irmãos, não se esqueçam de levar os seus pedidos de oração, para que a gente possa fazer um trabalho de intercessão uns pelos outros, e nós vamos dar continuidade à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, vamos falar sobre os dons de profecia, língua estranha, esse belo livro que nós estamos estudando. E à noite nós vamos dar continuidade ao livro do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 5 e eu mostrei aos irmãos que nós temos 4 cenários nesse capítulo. Falamos do primeiro, do segundo, do terceiro e domingo agora nós vamos continuar no terceiro, que tem 2 figuras que eu acho importante para a gente trabalhar e aplicar ao coração da igreja com a ajuda de Deus. Lembrando também que domingo o culto começa às 17h30 com oração. Oramos até às 18h30, depois a gente começa a celebrar o nome do Senhor e depois nós ouvimos a doce e bela palavra de Deus. Receba, mais uma vez, repito, meu abraço e é bom estarmos juntos em nome de Cristo. Ok, vamos lá. Lembrando também aos irmãos que nós estamos terminando a carta e semana que vem eu vou terminar onde nós vamos falar sobre os servos e senhores, dizendo aos irmãos que a questão da armadura, eu já expus esse bloco e está no canal, se você quiser, você pode acessar aí e ver, e está toda a mensagem lá da armadura de Deus. Por isso eu vou terminar aqui semana que vem o livro, e então a gente vai encerrar a live e vamos voltar aos cultos presenciais na quinta-feira, e nós vamos começar o mês de outubro, vai ser em outubro, nós vamos começar mês temático, e o mês de outubro vai ser o mês da família, onde nós vamos ter 4 encontros, onde nós vamos abordar alguns assuntos, subtemas do tema família, uns irmãos e pregando a palavra do Pai e orando pelas famílias. Ok, Efésios capítulo 6 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na ademoestação do Senhor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pai querido, te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos juntos nesse encontro, e eu rogo que o Senhor possa guardar a nossa família, curar as enfermidades, guardar a nossa fé, guardar o nosso coração. Em nome de Cristo, Senhor, venha tocar, ó Deus, e abençoar as famílias, Senhor, todas que estão passando por vale, por dificuldade, por guerra. Que a tua boa mão esteja sobre nós, Senhor. Nos abençoe, nos fortaleça, nos encha da tua presença e da tua graça. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração pela sua doce e bela palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ok, bom, estamos avançando nesse livro maravilhoso, nessa carta maravilhosa, e chegamos num parágrafo que é esse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Nesse parágrafo, nós precisamos trazer à memória o contexto. E o contexto fala que todos os membros da nova família cristã se sujeitem uns aos outros, né? E o contexto é maravilhoso porque o apóstolo Paulo, antes de entrar nesse assunto, ele mostra que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Lá no versículo de número 1 desse capítulo 5, né? Diz que nós devemos ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Então, a sujeição de uns com os outros é um modelo da triunidade. Então, nós devemos de viver dessa maneira, em amor, ser cristão de fato, de verdade, viver uma vida no Espírito, viver uma vida no Senhor, com o coração no Senhor e na palavra do Senhor. No entanto, aqui, nesse bloco, a exigência é mais forte, porque vemos uma grande diferença entre
palavras. Por exemplo, no versículo 22, onde nós já passamos, o apóstolo Paulo diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Só que agora, quando ele chega para falar com os filhos, ele não usa a palavra submissão, ele usa a palavra, filhos, obedecei, obediência. Os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Então, a obediência dos filhos aos pais, ela pertence ao âmbito que veio a ser chamado justiça natural. Aí nós podemos ver duas linhas de pensamento, né? E duas abordagens, melhor dizendo. A primeira abordagem, essa obediência faz parte da lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. E a gente pode ver isso no mundo cristão e nós podemos ver isso no mundo natural, né? Onde podemos ver toda a criação de Deus. Um filho que não é cristão, ele obedece pela ordem natural das coisas, né? Pelo pai ser uma autoridade. Então faz parte da lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Logo, não é confinada apenas à ética cristã, mas é uma abrangência natural, onde que a obediência dos filhos aos pais deve ser, vamos dizer, uma linha comum. Bom, é o comportamento padrão em toda a sociedade. Os moralistas, por exemplo, pagãos, tanto os gregos quanto os romanos, a ensinavam. Os filósofos estoicos, né? E o que é um filósofo estoico? Essa linha de pensamento, os filósofos, essa linha foi criada por um homem chamado Zenão de Sicílio, na cidade de Atenas, e defendia que todo o universo seria governado por uma lei natural, divina e racional. Então, esses filósofos estoicos, eles falavam isso, né? E eles viam a obediência aos pais, né? É como algo que estava imprimido no coração das pessoas, né? Viam a obediência claramente exigida também pela razão, fazendo parte da natureza das coisas. Então, quando nós olhamos os filhos obedecer aos nossos pais, a gente pode ver essa abordagem filosófica, uma abordagem natural. Mas a obediência aos pais é além da razão e do comum. Quer dizer, eles ficam só nesse campo, a filosofia fica só, os filósofos ficam só nesse campo natural, né? Só que nós cristãos, nós saímos desse natural, né? E podemos ver, como cristão que somos, temos uma lei divina no nosso coração e Deus a estabeleceu e Deus escreveu em tábuas de pedra no Monte Sinai. Quando nós, por exemplo, olhamos Êxodo capítulo 20, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, nós lemos o seguinte, deixa eu ler aqui para os irmãos. Êxodo capítulo 20, no versículo 12, quando ele fala dos 10 mandamentos, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Só que em Êxodo diz honrar teu pai e mãe. Aí Paulo pega isso e interpreta essa palavra, esse verbo, de um modo diferente, porque o texto que tem nos servido de base, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então ele começa com obedecer, depois ele entra no honrar, como diz Êxodo, para que se prolongue, né? Essa bênção de Deus venha sobre os seus filhos. Aí alguém pode dizer, mas isso é lei. Bom, é uma lei moral que Paulo aplica, Paulo interpreta e coloca dentro do Novo Testamento, que é uma continuidade, a lei moral é uma continuidade daquilo que Deus deseja para a igreja. Então, o que é uma lei moral? Deus estabelece lá no Velho Testamento como honra teu pai e tua mãe, e ela segue até Jesus voltar. Ela não é tocada, não é uma lei cerimonial, né? A lei cerimonial, ela é diferente, né? Então, quando nós chegamos aqui em Efésios capítulo 6, o que nós podemos ver em todo o contexto? Nós somos a igreja de Cristo, logo nós somos os santos do Senhor, povo de Deus, povo separado do Senhor, e como tal, a obediência aos pais
ela faz parte do culto a Deus. Quando nós chegamos em Levítico 19, que também é a lei, nós podemos ver do versículo 1 ao versículo 3, primeiro o Moisés fala novamente sobre a obediência aos pais. No versículo 3 ele fala do sábado, aí ele junta uma lei moral, uma lei cerimonial. Né? A lei moral, a obediência aos pais, em Levítico 19. A lei cerimonial, no versículo 3 do capítulo 19, o sábado, né? Então, o sábado passou, Jesus cura no sábado, e só que quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus, ele que veio assim para cumprir toda a palavra do Pai Celestial no seu coração, nós encontramos aqui em Lucas capítulo 2, versículo 51, Lucas relata aqui algo maravilhoso a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele era pequeno, diz assim o texto sagrado. E desceu, né? Com ele, Jesus desceu com Maria e José para Nazaré, porque ele estava no meio lá dos doutores, ensinando e falando e perguntando, respondendo, né? E aí diz a palavra, e era-lhes submisso. Quer dizer, Jesus era submisso aos seus pais, Jesus obedece essa lei moral, né? Ele obedece, honra Maria e José, obedece Maria e José. Então, o nosso Jesus, como sempre, ele é o modelo. Então, Paulo está falando para filhos crentes, esses filhos que têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, e os filhos que têm o Espírito do Senhor devem ser obedientes. Uns anos atrás, aconteceu um fato muito interessante. Eu tenho lá, hoje é um homem já casado, tem filhos, mas quando ele era adolescente, ele queria passar um batismo nas águas. E o seu pai, ele professa um outro tipo de fé. E o seu pai disse que, falou, você não vai passar pelas águas, você é menor e eu não permito que você passe pelas águas. E aí ele conversou comigo, falei, não, obedeça o seu pai. Quando o seu pai disse, quando você fizer 18 anos, você pode escolher. E ele aguardou fazer os 18 anos, e assim que ele fez 18 anos, ele tinha uma fé em Cristo Jesus, ele passou pelas águas, conosco, casou e fez o casamento dele, hoje ele é pai, né? Graças a Deus por isso está lá. Aí você pode ficar pensando, mas espera aí, ele não violou uma palavra de Deus. Não, ele não violou a palavra de Deus. O batismo ele poderia aguardar em obediência ao seu pai. E aguardou e, enfim, ele cumpriu a ordenança do Senhor. No entanto, quando os apóstolos falaram é melhor obedecer a Deus do que os homens, ele não estava falando nesse sentido, estava falando no sentido de extrapolar, né, a palavra de Deus. Todas as vezes, por exemplo, que os pais não cristãos, ou até alguns, quem sabe cristãos, supostamente cristãos, colocam um fardo de impiedade sobre os seus filhos, um fardo que viola a palavra de Deus claramente, aí os filhos não devem, obviamente, obedecer. Por exemplo, voltando ao exemplo desse irmão, se quando ele era adolescente, se o pai dele fala assim, dobre seu joelho diante desse ídolo, por exemplo, e faça uma reza, ou faça um apelo, ou adore esse ídolo, aí ele não deveria obedecer. No entanto, o pai dele só pediu para que ele aguardasse, para que ele pudesse ter uma decisão quando de maior, e foi assim que ele fez. E assim que um filho cristão deve fazer, né? Mas o texto parece que está falando para uma família cristã, né? E uma família cristã tem um princípio cristão, deve ter um princípio cristão, seja pais, seja filhos, seja patrão, que nós vamos entrar semana que vem nesse assunto, seja empregado, nosso princípio é cristão, nós somos crentes, temos que viver como crente, a palavra de Deus deve ser o nosso norte. Então, quando eu olho, por exemplo, uma promessa junto com uma ordem, a minha impressão que Deus está dizendo, por que eu estou falando isso? Quando olho uma promessa junto com uma ordem junto com uma promessa, porque o texto diz isso. Efésios diz isso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz isso, que o filho deve obedecer aos pais no Senhor, né, porque isso é justo e para que se vá bem e se prolongue os seus dias na terra. Tem uma promessa aqui maravilhosa. Então, a frase que eu iniciei essa ideia foi a seguinte: quando eu olho uma promessa
junto com uma ordem junto com uma promessa, a minha impressão é que Deus está dizendo: obedecer para você será um desafio, porque Deus sabe que obedecer é um desafio. E não é um desafio impossível, é um desafio que nós podemos encará-lo, obviamente. Mas obedeça, Deus está dizendo para você, porque no final te darei recompensa. Não só a questão dos filhos para os pais, mas nós, para Deus, nós com uns aos outros, quando nós obedecemos a palavra de Deus, há uma recompensa. Deus nos abençoa, né? E falando especificamente do texto, e o texto que nós estamos tratando é esse: se os filhos obedecerem, se os filhos honrarem aos pais, Deus está dizendo: olha, se vá bem, né? Como diz aqui o texto, né? Para que se vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então tem uma promessa: se vá bem quer dizer, você vai ser abençoado, né? Você vai ser alguém que vai desfrutar dessa bênção de Deus sobre a sua vida. E o Deus disse assim: eu vou te dar mais, vou te dar longevidade. E aí vejam que como Deus vê a vida como um presente, né? Porque longevidade é viver muito, né? Então, é um presente de Deus sobre a vida do obediente. Então, o que que nós podemos perceber? Podemos perceber que na Bíblia, né, que nem todos os imperativos eles são acompanhados de promessa, de recompensa de promessas. Mas obedecer aos pais é uma recompensa que Deus dá. E tem outros imperativos, como o dízimo, por exemplo: trazer todos os dízimos, né? O verbo trazer, imperativo. Eu vou abrir a janela do céu, vou derramar bênção sem medida, e outros imperativos que acompanham uma recompensa, uma promessa de Deus, né? Então, vocês não acham que seria bastante o Deus poderoso inspirar o apóstolo Paulo para que Paulo repetisse somente Êxodo capítulo 20, mas ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Seria bastante, né? Mas Deus está mandando, vou obedecer, independentemente de recompensa ou não, né? Na verdade, o bloco poderia parar aqui, mas ele expande. Deus está dizendo para nós: eu vou abençoar você. Por que que a gente vê essa expansão? Eu, particularmente, eu interpreto como uma bondade de Deus, né? Deixar uma promessa para os filhos que honram aos seus pais. É a bondade do Senhor, né? Como Deus dizendo assim: puxa, eu fico alegre quando você obedece. Eu fico feliz quando você é alguém que honra os seus pais. E por conta disso, pela minha bondade, pela minha compaixão, pelo meu amor, eu quero abençoar você, e você vai bem, a sua vida vai desfrutar da minha bondade, e mais, eu vou te dar longevidade, né? Agora, mas a pergunta é, eu tenho uma outra pergunta para fazer em cima disso. E o filho casado? Aí a gente precisa voltar para as Escrituras, que é o nosso norte, e a gente vê como o filho casado deve viver. O filho casado está escrito: deixe pai e mãe, quando o filho se casa ou a filha, e se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, o que que nós podemos ver com um filho casado? Ele constitui uma nova família. Agora, ele é uma nova família, e ele está sujeito à sua esposa sujeita a ele, como nós já estudamos esse assunto, e os dois vão bem. E aí, mas os pais, desprezam os pais, né? Atropelam os pais, o que os filhos vão fazer no tocante aos pais, os filhos casados? Eles devem estar comprometidos em honrar o seu pai e a sua mãe. O que isso significa? Significa cuidado, significa atenção, significa carinho, significa honra, né? Como? Honrar como? Dando carinho, essas coisas que eu disse, dando cuidado, ligando, se interessando por eles, né? Enfim, tê-los como os seus pais. Só que agora num vínculo diferenciado, porque agora o filho é casado. E nós, na qualidade de pais, precisamos entender isso. Às vezes, os filhos crescem e se casam,
e parece que o cordão umbilical não é cortado. Então fica aquela família simbiótica e a menina ainda fica naquela dependência da mãe, e quando ela vai tomar qualquer atitude, ela não toma nenhuma atitude sem consultar os seus pais. Não estou dizendo que os filhos casados não devam consultar os seus pais, mas antes de qualquer coisa, uma mulher casada deve consultar o seu marido deve consultar a sua mulher. Então, os dois, se ainda sentirem necessidade de um aconselhamento, de uma direção, sentirem necessidade de um conselho de alguém maduro e verem essa maturidade nos pais, obviamente, que devem consultar os pais. Né? Os senhores acham dessa decisão que a gente quer tomar? Não vejo nada demais. O que é agravante? É quando isso se torna uma dependência, né? Aquela dependência emocional, né? As filhas casam, os filhos casam, ficam naquela dependência emocional. Eu não estou dizendo que a dependência emocional ela é, vamos dizer, extirpada na sua totalidade. A gente não pode fazer isso com um ser humano. Isso não é verdade. Nós sempre teremos dependência emocional, né? Um dos outros, seja pai, seja irmãos, seja na igreja, enfim, seja na comunhão entre nós. Nós somos pessoas, somos ligados em Cristo Jesus, somos ligados nesse contexto espiritual, mas nós somos seres emocionais. Então, quando eu falo dependência emocional, é aquela dependência doentia, aquela coisa, sabe, que não pode ficar longe, que tem que se ver todo dia, que tem que se ligar todo dia, e tem que se cheirar todo dia, cheirar o pai e a mãe depois de casado todo dia. Obviamente que é bom cheirar o pai e a mãe, mas todo dia também não, né? Todos os extremos eles são doentios. Então, nós, como cristãos, precisamos buscar o equilíbrio, né? Quer dizer, seu filho está casado, sua filha está casada, então eles precisam ter liberdade, eles precisam crescer, eles precisam amadurecer, né? E eles precisam aprender a tomarem decisões sozinhos. Ainda que muitas vezes essas decisões não sejam decisões corretas e acertadas, mas todos nós tivemos a nossa oportunidade, todos nós erramos, e nesses erros nós amadurecemos, nós aprendemos, né? Não necessariamente amadurecemos só nos erros, amadurecemos nos acertos também. A vida ela é um misto de coisas. Mas eu queria dizer uma coisa para você, pai. Queria dizer uma coisa para você, mãe. Se a sua filha é casada, seu filho é casado, por favor, deixem eles viverem a vida deles, deixem eles terem a liberdade, dê o espaço que eles precisam ter na vida deles, né? Ainda que eles, aí você pode pensar, mas eles moram no mesmo quintal. Oh, isso não tem problema. A questão não é a distância geográfica, a questão é essa distância emocional, né, doentia que deve ser cortada, porque alguém pode morar no mesmo quintal, né, e ter essa liberdade, ter essa maturidade. Não, minha vida é minha vida, e viver desse modo que eu disse. Se precisar de um conselho, né, tá lá, estão juntos, mas cada um tem a sua liberdade, cada um tem o seu limite. E às vezes a pessoa mora até longe, né, mora até em outro estado, e todo dia está lá no Zap, todo dia está ligando, todo dia está mandando mensagem, está chorando, e mamãe, mamãe, ô filhinha, filhinha. Então a questão toda não é geográfica. A questão toda é coração. A gente precisa crescer, amadurecer e olhar para as escrituras e entender isso. Obviamente que o texto, né, eu estou expandindo, o texto, ele é claro. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Vamos voltar para o texto, porque ele é a nossa segurança. O texto fala diretamente aos filhos, né? Até agora, depois vai falar aos pais. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, por isso é justo. Então, um outro ponto aqui, quando Paulo fala dos filhos obedecerem aos pais no Senhor, está dizendo que o filho tem que ser cristocêntrico, porque muitas vezes os pais podem ser crente ou não crente, eles vão ter atitudes que vão extrapolar. Não devem extrapolar, mas os pais nem sempre acertam. Eu errei e erro o alvo algumas vezes com os meus filhos, e quando eles estavam em casa, muitas vezes, né?
No entanto, se eu sou um filho crente, e eu olho, por exemplo, hoje eu sou um homem casado, né? Hoje, já há muitos anos, eu sou um homem casado, mas quando eu estava solteiro, eu olhava os meus pais, nem sempre eles tomavam a atitude correta, mas eu obedecia aos meus pais. Eu me lembro uma vez, estava até conversando isso há pouco tempo com meu irmão e minha mãe, que está aqui agora no Rio, e aí ela já era cristã e o meu irmão não. E aí ela falou assim, dia 31 de dezembro, eu quero vocês em casa dia 31, vocês são meus filhos, eu quero romper com vocês. Aí eu, tá bom, eu namorava a Dulce na época, eu fui para casa dela, né? E aí quando chegou umas 11 horas, eu falei assim, Dulce, eu tenho que ir para casa, né? Eu tinha 20 anos, né? Eu tenho que ir, 19 anos, um negócio assim, já era de maior, eu tenho que ir para casa porque eu tenho que romper com os meus pais assim, que depois que eu romper eu volto para ficar com você, na casa da mãe dela. E aí eu peguei o ônibus, fui para casa, meu irmão, não sei onde ele estava, fomos para casa. Chegamos lá 10 para meia-noite. Chegou lá, a porta da casa estava fechada. Minha mãe tinha ido para a igreja, e aí eu e meu irmão rompemos junto, minha tia apareceu, demos um beijo um no outro, abraçamos uns aos outros, e eu voltei para casa da Dulce. Mas o que eu quero dizer? Eu não era cristão, né? Uma ordem, não vou dizer que é absurda, né? Porque na cabeça deles, eles queriam que nós estivéssemos lá, mas eles não ficaram em casa. E aí, no outro dia, depois que eles voltaram, e eu cheguei em casa, não sei que hora, eles também, aí no outro dia, poxa, vocês foram embora, a gente foi para a igreja. E ponto final, acabou a história. Eles foram para a igreja. E, então, eles não foram coerentes, né, naquilo que eles falaram. No entanto, mesmo não sendo cristão, deixa para lá, é irrelevante, a vida toca e a gente prossegue a vida sem nenhum peso, né, nessa história. Então, quando nós olhamos aqui, você, filho que está me ouvindo, você pode dizer que seu pai e sua mãe não agem muito bem, não agem corretamente. No entanto, Paulo, ele é muito direto, ele diz, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Ponto final. Pronto, aí a gente precisa obedecer. Então, a Bíblia é maravilhosa. E Paulo, inspirado pelo Espírito, ele continua, ele traz o equilíbrio, um equilíbrio maravilhoso, né? Então, ele diz no versículo 4, ele diz, e vós, pais, porque aí os pais podem dizer, está vendo, os filhos devem obedecer os pais no Senhor. Mas e Paulo equilibra e diz assim: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Primeiro ponto. Então, vou dividir esse verso em duas partes. Primeiro ponto: os pais não devem provocar a ira nos filhos. Mas, como nós, pais, podemos provocar a ira nos filhos, né? Primeiro, excesso de proteção. Esse excesso pode vir pelo medo que os pais têm dos seus filhos provarem algumas coisas ruins, né? E a gente dá aquela subproteção nos filhos. Os filhos crescem e eu vejo esses extremos, né? Na igreja, por exemplo, eu vejo muito esse extremo. Por nós falarmos bastante de família, de educação, de proteção, de pastoreio familiar, de devoção, às vezes pessoas eu vejo assim uma super proteção. E esse excesso de proteção pode provocar a ira nos filhos. Por exemplo, o filho, eu vou usar no masculino, mas é no sentido genérico. Então, o filho cresce e às vezes não pode nem andar de ônibus. Eu teve um episódio na igreja, quando meus filhos eram menores, tinha colegas, né, na igreja, e aí ele tinha um coleguinha na igreja, que eles andavam muito juntos. E o menino foi crescendo, ficou adolescente, e um dia eles iam a Piabetá. Eu morava em Pau Grande na época, eles iam a Piabetá. E a mãe estava com medo, e o menino também, porque o menino tinha uns, se não me engano, uns 12 anos ou 13, não me lembro exatamente. Ele nunca tinha andado de ônibus, né? Os pais só levavam de carro. E os pais tinham medo do menino andar de ônibus, e o menino, por sua vez, tinha medo de andar de ônibus, que achava que o ônibus ia virar. Quer dizer, ele já era um adolescente. Quer dizer, ele teve aqui uma super proteção, né? E aí, isso
Isso é meio complicado, né? E tem filho que não gosta. Por exemplo, como eu tive outra criação, outro período, eu era pequeno, ainda criança, 8 anos, 9 anos, e eu saí de Caxias, de Gramacho, fui lá para Praça Mauá, para casa da minha avó, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha esse meio de comunicação. Minha mãe botou o endereço no meu bolso, me botou dentro do ônibus, e eu fui sozinho, desci lá e cheguei na casa da minha avó sozinho. Você pode estar até arrepiado. Meu Deus, um menino de 8 anos aproximadamente. Era outro modelo, o mundo era diferente e eu também era diferente, né? Eu fui criado assim, com muita liberdade de sair e de resolver as coisas, né? Minha família é muito resolvida e, enfim. Bom, mas não estou dizendo que você tem que ser igual a mim, que é só o meu modelo tem que ser igual ao teu. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o excesso de proteção. Aí você usa, vamos dizer, o seu modelo, né? O seu modelo que você deve ter, que todo mundo tem. Por exemplo, excesso de proteção. Tem pais que o filho sai, ou a filha sai de casa, daqui a 10 minutos o celular toca, né? Aí tá lá, mamãe. Aí a mãe pergunta, tudo bem? Você tá bem? Mãe, tem 10 minutos que eu saí de casa. Não, tu fiquei preocupada, você ia atravessar a rua. Ora, isso aí, né, provoca um certo desgaste no filho, né? Um pássaro, ele só vai aprender a voar quando a mãe tira ele do ninho, né? Tem momento que a gente tem que deixar os nossos filhos, não tem como a gente ficar atrás deles, eles vão crescer, o mundo é desafiante, o mundo é cheio de desafio e eles precisam tomar músculo, precisam aprender, precisam assim crescer. Não estou dizendo que a gente tem que soltar os nossos filhos, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente precisa buscar em Deus sabedoria. Você já orou pedindo a Deus sabedoria? Já orou pedindo a Deus essa capacidade, né? Nós devemos de orar a Deus pedindo essa capacidade. Segundo modo que nós podemos provocar a ira dos nossos filhos é o favoritismo. Quando nós olhamos na Bíblia, Isaac, ele favoreceu Esaú. E Jacó, ela preferiu Jacó, né? Melhor dizendo, Rebeca, ela preferiu Jacó, né? Aí vem Jacó, tem 12 filhos, mas a Diná, uma menina, e dá preferência a José. O que nós podemos ver? Uma repetição de favoritismo. E dentro desse contexto de favoritismo, Isaac não abençoou a sua família por conta disso. Rebeca não abençoou a sua família. Ela certamente criava o partidarismo, né? José, vamos dizer assim, foi prejudicado, entre aspas, porque Deus tinha um propósito, porque Jacó favoreceu José. Quando ele veio ter com seus irmãos, olha lá o menino sonhador, aquela coisa toda, eles tinham ciúme, os irmãos tinham ciúme do seu irmão. Então, o favoritismo, ele não provoca ira, por exemplo, ele não provocou ira no José, mas provocou ira nos outros filhos, né? Então, às vezes, os pais provocam ira nos filhos porque tem favoritismo. E os filhos são diferentes uns dos outros, né? Mas nós temos que ter cuidado e nos esforçar ao máximo para que nós não venhamos a favorecer mais um do que o outro. Devemos ser coerentes, devemos de ter cuidado, devemos de ter assim aquele carinho com ambos, né? Porque eu não sei medir isso, eu amo mais um do que o outro. Eu acho que isso não existe. O que existe de fato é que tem filho que é mais carinhoso do que o outro, né? Tem filho que é assim mais, tem mais aquele chamego, aquele acesso maior, aquela coisa toda. Isso de fato existe, né? Mas não significa que a gente ama mais um do que o outro. Então, quando um tem mais chamego, tem mais acesso, acaba que a gente se identifica mais com um do que com o outro, né? Mas não significa que ama mais um do que o outro. No entanto, essa questão de relação, de identificação, não pode provocar em nós favoritismo. Nós temos que ser diligentes, porque são nossos filhos, devemos amá-los, protegê-los, dar o que nós devemos dar para eles de igual tamanho. Terceiro modo que os pais podem provocar ira aos filhos é
desestimular os filhos. Por exemplo, o filho chega e diz assim, eu vou ser o médico, né? Aí os pais respondem, preguiçoso como você é, né? E aí, quer dizer, você vai ser um Zé Ninguém, aquela coisa toda. Isso pode provocar a ira ao filho, quer dizer, porque os pais desestimulam, né? Todos nós precisamos de estímulo, né? O estímulo ele faz bem, o estímulo ele abençoa, o estímulo ele levanta. O desestímulo ele produz ira, o desestímulo produz muitas coisas ruins e nós, na qualidade de pais, nós devemos estimular os nossos filhos. Quarto ponto, né, não reconhecer que os filhos cresceram. Logo, eles vão ganhar direito de ter as suas próprias ideias e mais, quando eles crescem, eles não serão nossa cópia exata. Graças a Deus por isso, né? Em alguns modelos sim, e outros não, porque o ser humano ele tem esse misto de coisas boas e coisas ruins, né? Então, seu filho cresceu. E se seu filho cresceu, ele vai precisar ter certa liberdade, né? Não toda a liberdade. Enquanto os meus filhos eram solteiros, por exemplo, eles estavam já fazendo faculdade, já maioridade, eu dizia para eles o seguinte: olha, a minha casa é a minha casa. Do portão para dentro, vocês estão na minha casa. Então, vocês não podem fazer o que vocês querem, né? Porque vocês estão na minha casa, mesmo vocês sendo de maior. Quer dizer, por outro lado, eles tinham crescido, né? Do portão para fora, eles tinham atitudes independentes. E eu não podia, nem que eu desejasse entrar, eles não iam deixar eu entrar. Eles de maior, depois começaram a trabalhar, né? Ter os recursos dele, a vida deles. No entanto, enquanto solteiro, do portão para dentro, era minha casa, né? Tanto é que eles casaram e cresceram, e eu sempre falo que a minha casa, eles entram, têm a liberdade, são meus filhos, mas na casa deles é outra casa, né? Eles têm a vida deles. No entanto, o texto aqui está mostrando o seguinte, que pais e filhos solteiros, o que parece, né, para a gente não provocar os nossos filhos a ira. E então, se seu filho cresceu, você deve perceber o que você pode ir liberando para ele. Eu sei que tem pais que liberam já antecipadamente. Aí é outro problema, né? Às vezes o filho de 4, 5 anos tem uma liberdade, e 10 anos tem uma liberdade que não deveria ter. E aí isso é doentio. Você precisa perceber isso, né? Eu sei que o mundo mudou, a gente está assim um novo modelo, mas nós temos princípios bíblicos. Nosso princípio ainda é a palavra de Deus. Logo, nós precisamos ser atento à palavra de Deus. Então, nós precisamos ser um conservador equilibrado, não um conservador doentio, né? Dos anos 80. Nós não estamos no século 20, nós estamos no século 21. No entanto, nós somos pais cristãos e nós temos o norte. O nosso norte é a palavra de Deus. Então, você ore a Deus, ó, seu filho tem 10 anos. Ó, se seu filho tem 10 anos, ele não pode sair, pelo menos na minha cabeça, ir para casa de um amiguinho lá e ficar lá, dormir lá, e você não saber, a sua filha dormir lá direto sem saber com quem eles estão, e eu, mesmo sabendo com quem eles estão, na minha cabeça, isso eu acho meio complicado. Então, às vezes a criança ainda é uma criança, não tem maturidade suficiente, precisa ainda de ser robustecido na sua moralidade, na sua espiritualidade, e ele não precisa ter tanta corda assim. No entanto, quando os filhos vão crescendo, eu estou falando de ira, e eu saí para o outro extremo, mas vamos voltar para o equilíbrio, você precisa perceber que seus filhos cresceram e eles precisam de ter certo espaço. Quinto, a ira pode vir também por palavras ásperas e por crueldade física. Então, nós precisamos ter cuidado, às vezes a gente extrapola e extrapolar sempre traz consequência, isso é ruim. Os filhos são pessoas diferentes, e às vezes quando a gente é novo, a gente não entende isso, não temos essa leitura depois que a gente amadurece, e aí às vezes a gente deixa sequela, a gente tem que pedir perdão ao filho, pedir perdão a Deus, né, e lamentar, né, porque às vezes a gente é cruel
né? Na educação, ainda mais nós que fomos criados em outra geração, e as pessoas são diferentes. Eu apanhei de cinto, eu apanhei bastante, mas eu sou uma pessoa, isso para mim, eu até acho interessante, né? As coisas que eu sofri quando criança, a educação, a rigidez que às vezes que meus pais saíam para um extremo, ia para uma rigidez e ia para uma liberdade assim muito plena, né? Mas eles não eram perfeitos, eu não sou perfeito e você não é perfeito. Mas a ideia aqui é trazer para nós, assim, enquanto é tempo, um momento de reflexão, né? Nós não podemos provocar os nossos filhos a ira, né? Por último, por comparação com outras crianças ou comparação com um irmão ou com uma irmã, né? Tipo assim, teu irmão ou tua irmã nunca me deu trabalho. Ora, filho que não dá trabalho, eu acho isso esquisito, né? É um boneco, porque trabalho todo ser humano dá, uns mais, outros menos, né? E a gente precisa, às vezes, um dá trabalho numa fase, outro dá trabalho na outra. Tem criança que, quando é pequena, não dá trabalho, depois que casa, dá trabalho. Né? É filho, porque filho é sempre filho, né? Mesmo sendo casado, tem a liberdade, como eu já disse, mas é filho. Então tem filho às vezes que casa e depois complica a vida dele, enrola a vida dele e traz aborrecimento, traz coisas. Então são fases, são seres humanos, a gente precisa lidar com essas coisas. Então nós não podemos fazer comparação, né? E a comparação ela traz ira no nosso coração. Então, mas voltemos ao texto, veja como Paulo fecha, e que é a segunda parte que eu acho assim muito forte, muito interessante para nós que somos cristãos. Ele diz, primeira parte, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Aí ele diz mais, e faz um contraste aqui, né? Essa diversativa, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Para mim, esse fechamento é a coroa, porque Paulo nos chama para Cristo, porque a gente pode filosofar nessa expansão, né? Modelo, tipo de criação, do que eu acho, do que eu penso, aquela coisa toda, porque ele é muito direto e parece que Paulo deixa assim os pais soltos, né? Mas não deixa não, deixa não. O que ele faz? Ele nos chama para Cristo, né? Tanto os filhos, por exemplo, obedecer vossos pais no Senhor, né? Ele chama os filhos para o Senhor, e agora ele chama os pais para o Senhor, criais na disciplina e na ademoestação do Senhor. Então, não é filosófico, não é ponto de vista, não é cultural, mas é bíblico. Esse é o nosso modelo. A família cristã é uma família, deve ser uma família cristocêntrica. A criação, a relação, marido e mulher, pais e filhos, cristocêntrico, os pais criando na disciplina, não a disciplina do mundo. E eu falei de mudança de geração, de modelo, o mundo mudou, as famílias mudaram, mas a Bíblia não mudou. A disciplina aqui é a disciplina do Senhor, é a palavra de Deus, inculcando a palavra de Deus, ao levantar, ao deitar, no caminhar, é aquele culto, aquela disciplina a demonstração no Senhor, enfim, trazer a nossa família para o Senhor. Senhor. Então, nós podemos usar, vamos dizer assim, a mudança que nós estamos sofrendo na geração, né? Essa coisa rápida que aconteceu, né? Do uso e costume que a gente tem, né? A internet, a vida, o estudo, enfim, a dinâmica da vida. No entanto, a gente tem um norte. Disciplina, demonstração no Senhor. Então eu fecho essa palavra para as famílias, dizendo que se nós desejamos ter uma família forte, se nós desejamos ter uma família abençoada, nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Se nós queremos viver uma família solidificada, uma família cheia do Espírito Santo, cheia de fruto, cheia de comunhão profunda, nós precisamos nos voltar para as Escrituras, precisamos nos voltar para o Senhor, tá? Porque é Ele que faz a diferença, porque nós podemos ver que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é útil para nos ensinar, é útil para nos admoestar, é útil
é útil para nos educar. É a palavra de Deus que tem que nos educar. Então, eu sei que você tem as suas ideias, eu tenho as minhas ideias, eu sei que cada um tem o seu modelo, mas Paulo não está tocando nisso, não. Parece que Paulo não liga para o nosso modelo, não. Porque ele entende que o modelo que pode nos guardar, que pode trazer a saúde para a nossa família, para a nossa relação, é a palavra de Deus. Aí a gente não pode brigar, fazer queda de braço com a palavra de Deus. A gente tem que se submeter, ser vencido pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz cura, é a palavra de Deus que nos traz moderação. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que a nossa família seja uma família forte no Senhor. Em nome de Cristo, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, porque quantas vezes nós extrapolamos na nossa carnalidade e, ó Deus, e nos perdemos, deixamos a bússola, o norte de lado, e, ó Deus, e somos conduzidos pelas nossas emoções e pelo nosso intelecto e pelo nosso modelo de vida. Por isso, Senhor, nós olhamos a história familiar e olhamos muitas doenças emocionais. Ó Deus, mas nos perdoe, Senhor, nos perdoe, limpa o nosso coração e nos ajuda. Enquanto aqueles, ó Deus, que ainda têm uma oportunidade, que estão me ouvindo, Senhor, de refletir, de se voltar para a sua palavra, que, ó Deus, esses possam segurar firme na sua palavra, se voltar para ela, porque a sua palavra é equilibrada. Senhor, a sua palavra, ela não é, ó Deus, radical, no sentido, ó Deus, doentio, ela é radical no sentido de equilíbrio, ó Deus, no sentido de moderação, porque muitas vezes nós chamamos esse equilíbrio bíblico de radical, mas radicalismo é doentio, e a sua palavra não é doentia, sua palavra é saudável. Logo, Senhor, nos ajuda, nos capacita, nos fortaleça, Senhor, pelo poder e a autoridade de Cristo Jesus. Guarda as famílias, fortalece os lares, guarda os nossos filhos, nossos netos, nossa geração. Que, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos guardando, nos abençoando, sustentando as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, pelo poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. Seja conosco, nos dê sabedoria. Ó Deus, me dê sabedoria nessa nova fase de avô. Ó Deus, guarda os meus netos, seja com eles. Eu sei que a responsabilidade, ó Deus, é do Estevão, Carol, Jonatas e Raquel. Ó Deus, mas eu também tenho uma responsabilidade de oração e de eu e Dulce sermos modelo para eles, ó Deus. Ó, para que quando eles estiverem perto de nós, eles verem em nós, ó Deus, a voz cheia do Espírito, que amam o Senhor, cheio da palavra do Senhor, que eles possam sentir, ó Deus, no nosso lar, Senhor. Ó Deus, já envelhecido, não o cheiro do cansaço da idade, mas o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. Ó Deus amado, um lar cristão, avós cristãos, que meus filhos possam ver em nós, pais cristãos. Seja conosco, Senhor, pelo poder e a autoridade de Cristo. Guarda as famílias, seja em todas as famílias em Cristo nós oramos agradecidos e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos capacite a sermos homens e mulheres cheios do Espírito, cheios da palavra e lares cheios da palavra. Bom, antes de dar a bênção aos irmãos, quero lembrar do mover que nós vamos fazer de intercessão domingo pela manhã. Nós estaremos levando os nossos pedidos de oração, fazendo uma oração coletiva em cima dos pedidos. Depois nós seremos mais específicos, nós vamos sair cada um, se Deus permitir, com um pedido de oração e aí interceder, né, um ou dois, não sei quantos vamos ter, se vai ser proporcional ou não, e nós estaremos intercedendo durante toda a semana, todo dia, com uma responsabilidade de oração, por aquele pedido de oração, orando, se você sentir jejuando, intercedendo uns pelos outros, porque nós precisamos de cobrir os irmãos com oração.
Então, até domingo, que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e as consolações do Espírito estejam com todos. Fiquem com o Senhor.